tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 8ª aula do 3º módulo, Autodesenvolvimento Pessoal e Profissional. E hoje nós estaremos falando sobre o gerenciamento do tempo. E antes de iniciar nossa aula fazendo uso das teorias de Christian Barbosa, eu quero trazer aqui para vocês 2 versículos que ficam no livro de Eclesiastes que compõe a Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O gerenciamento do tempo e o estudo já existe há muito tempo e ele é contido nos mais variados livros da Antiguidade, principalmente na Bíblia Sagrada. O que eu posso dizer mais sobre esses versículos, né? Então, há um tempo determinado, né, para tudo debaixo do céu. Sabemos, pois, que há um tempo de morrer, um tempo de nascer, um tempo de plantar, um tempo de arrancar o que se plantou, né, e de chorar, um tempo de se alegrar. Quando o ser humano se apossa dessa sabedoria, né, ele consegue gozar de maneira plena de tudo aquilo que tem para ele debaixo dos céus. Christian Barbosa desenvolveu sua metodologia com base na pesquisa realizada com mais de 40 mil pessoas. A tríade do tempo demonstra como podem ser mais produtivos utilizando regras e controles simples de rotina. O conceito de tríade do tempo divide-se em 3 esferas: urgente, importante e circunstancial. Mas antes de falar da tríade do tempo, o Christian ele relata ter identificado 3 características marcantes nas pessoas que são bem-sucedidas. E quais são elas? Outra tríade, né, que nós vamos falar um pouco sobre ela mais na frente, em outras aulas. O sonho, escolha e ação são 3 características das pessoas bem-sucedidas. Uma vez que você tem o sonho, a escolha e a ação, você aplica o gerenciamento do tempo e o céu é o limite para você realizar os seus objetivos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as esferas da tríade do tempo. São 3, como o próprio nome já diz, né? A primeira esfera é a esfera da importância. São atividades que são significativas em nossas vidas, relacionadas aos nossos sonhos e objetivos. A segunda é urgentes. São atividades que não são previstas, surgem de última hora e são estressantes. São atividades cujo qual o tempo já está esgotando ou já passou. Circunstanciais são atividades desnecessárias, onde desperdiçamos o nosso tempo formal inútil, como conversas sem sentido e atividades que não agregam valor à nossa vida. Todo momento da nossa vida em que nós olharmos para o tempo que nós estamos utilizando, o tempo que nós estamos investindo, ele estará contido nessas 3 esferas. A esfera do que é importante, a esfera do que é urgente e a esfera do que é circunstancial. E qual seria a tríade do tempo ideal? Depois que você fizer o exercício, você vai ter a chance de medir a sua eficiência nesse quesito. A tríade do tempo ideal é você investir 70% do seu tempo no que é importante, 20% no que é urgente, não tem como, né? Você sempre vai, um acidente ou um imprevisto vai te chamar para essa esfera da urgência, e 10% no que é circunstancial. Aí alguém pega e se pergunta aí, mas não tem como gastar 100% do tempo no que é importante? Não tem. Uma vez por outra, você vai ser sequestrado para a esfera da urgência ou do que é circunstancial, e aí você termina desperdiçando tempo. Mas o interessante é que você seja eficiente, né? Gastando no mínimo 70% do seu tempo naquilo que é importante para que a sua vida seja extremamente produtiva. E o que é que nós podemos falar sobre a esfera da importância, né? Como lá em outras aulas passadas nós estudamos a roda do equilíbrio da vida. Ali na roda do equilíbrio da vida, ela traz 12 fatias, né, em 4 quadrantes,
O pessoal, profissional, de relacionamentos e o de qualidade de vida, em cujas quais tem ali 12 atividades que são extremamente importantes e que merecem de nossa parte um investimento de tempo até para que os indicadores dessas fatias eles cheguem ao máximo da eficiência ou eficácia. Eu vou citar aqui algumas, né? A saúde e disposição. Se você não investir tempo em saúde e disposição, pode haver um decréscimo lá no indicador e esse indicador terminar puxando todos os outros para baixo, né? Nós conhecemos pessoas que investem muito tempo, às vezes em outras atividades que não trazem crescimento pessoal nem profissional, e quando eles acordam já não tem mais saúde para buscar outras atividades produtivas e terminam tendo uma vida muito ruim, medíocre, principalmente no seu final. O desenvolvimento do capital intelectual, nós sabemos que tem muita gente que termina investindo tempo em outras atividades e aí tem que correr atrás do desenvolvimento do capital intelectual já de forma tardia, o que prejudica a vida de maneira global. Equilíbrio emocional. Tem gente que vem amadurecer emocionalmente tarde demais. Realização e propósitos, pessoas que se frustram com muita facilidade. Por quê? Porque não focam tempo e energia na direção de seus propósitos. Contribuição social, né? Família, que é muito importante, por isso consta na roda do equilíbrio da vida, e eu trago aqui na esfera da importância. O desenvolvimento amoroso, vida social, plenitude e felicidade, espiritualidade. Eu acredito que aqui nós preenchemos. É claro que na hora que você quiser elencar, né, e colocar por ordem de importância, talvez você encontre outras atividades que são essenciais e que são importantes e que merecem estar aí na tua esfera da importância, né? Aqui talvez algumas atividades que a gente termina recaindo na esfera da urgência, quando nós não damos atenção devida, nem disponibilizamos tempo suficiente, nós corremos o risco de cair aqui, ó. Como eu falei lá na frente, saúde e disposição, se você não cuidar bem dos seus dentes, por exemplo, você vai precisar fazer um canal ou possivelmente uma extração. Vai ter que correr atrás do EJA para tentar recuperar o tempo perdido, né, na busca do capital intelectual. Tomar remédios para recuperar a saúde. Tem muita gente que foca muito no trabalho para ganhar dinheiro, muito dinheiro, e lá no finalzinho da vida gasta todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde que perdeu dentro desse trabalho estressante, cansativo, né? A correria atrás dos objetivos. Tem gente que vive correndo atrás dos objetivos e os objetivos na frente. Por quê? Porque não planejaram, não investiram tempo naquilo que era importante, que era um planejamento de vida, e por isso terminam correndo atrás dos objetivos, não esperando o tempo certo, a hora certa, o momento certo para abraçar essas oportunidades e realizar seus objetivos com o mínimo de estresse. Tentar colher o que não plantou, né? Tem gente que não plantou nada durante a vida e lá no finalzinho da vida tenta colher resultados que não foram plantados há tempos atrás, isso ficou muito difícil. Tentar recuperar a sua família, aí esqueceu de investir tempo na família e perdeu os seus filhos, perdeu o pai, perdeu a mãe por algum motivo ou outro, e aí às vezes é um tempo que não volta mais ou um tempo que você vai ter que gastar muita energia para tentar recuperar tudo isso que você tinha em tempo hábil e que desprezou naquele momento. Reconstruir o casamento, então tem muita gente que investe em várias outras atividades e esquece de investir no casamento. Isso causa um prejuízo monstruoso, né? Então nós vemos aí muitos divórcios, muitos lares desfeitos e até pessoas lutando para tentar resgatar o seu relacionamento com o seu cônjuge, né? Reconciliar com os seus amigos. Tem pessoas que focam em atividades que não trazem crescimento pessoal e profissional e terminam perdendo os seus amigos, as pessoas da sua rede de relacionamento. A busca da felicidade perdida. Tem muita gente aí já com muita idade ainda pensando em viver uma vida lá no finalzinho plenamente feliz com a roda do equilíbrio da vida toda bagunçada. E recuperar a espiritualidade. Tem gente que só vai buscar o relacionamento com Deus, com o ser superior, com o universo, só quando a vida já degringolou, e aí é com urgência, né, que ele vai buscar. E tudo isso
retrai um prejuízo enorme para a vida dessas pessoas que se comportam dessa maneira. E na esfera da circunstância, né? O que é que nós podemos encontrar? Pessoas que jogam conversa fora, conversa que não enche o miolo de pote, né? Assistir programas que não agregam, seja notícias, novelas. Hoje, se você torcer um jornal, sai sangue, né? Fofoca, intriga, está no boteco todo dia. Tem gente que está no boteco de segunda a segunda. O dinheiro que ganha na semana gasta no boteco durante toda a semana, né? E às vezes esquece de levar para casa pelo menos uma balinha, um refrigerante para os filhos e nesse processo termina perdendo os filhos. Por quê? Porque gasta todo o tempo ali. Filho, família, esposo, esposa, quando não se tornam ébrios, né? E o que pode estar mais nessa esfera? São qualquer atividade que lhe roube tempo, atividades que não lhe traga crescimento pessoal nem profissional. E aí nós temos várias pessoas estacionadas nessa área, né? Eu tenho feito esse teste da tríade do tempo aplicado com milhares de pessoas no estado do Tocantins, e o que eu tenho encontrado aqui, né? A maior parte das pessoas estão entre 25% e 35%. Eu já encontrei pessoas com 15% do tempo investido na esfera da importância, e é um prejuízo enorme. Quando não é apagando incêndio o tempo inteiro, né, tá gastando muito tempo na esfera da circunstância, do circunstancial, né, jogando tempo fora. E são 3 coisas que não voltam mais, né? Oportunidade perdida, pedra lançada e tempo desperdiçado. Bom, mas para ajudar você a melhorar o teu gerenciamento do tempo, além do teste da tríade do tempo, a atividade da tríade do tempo, que vai ajudar você a quantificar como que você tem gastado o seu tempo, qual o percentual que você tem gastado naquilo que é importante, ou naquilo que é urgente, ou no que é circunstancial, eu trago aqui a metodologia da tríade do tempo, desenvolvida por esse cientista espetacular que tem ajudado milhares de pessoas a aumentar a sua produtividade, tornando essas pessoas mais eficientes. E são 5 conceitos simples, né? 5 fases, e estão aí na estrela de 5 pontas para ficar mais fácil, né? A primeira é identidade, a segunda é meta, a terceira é planejamento, a quarta é organização, a quinta é execução. Vamos ver o que a gente precisa saber de cada uma delas? Lembrando, pois, que eu vou estar te ajudando no seu autodesenvolvimento pessoal e profissional nesse 3º módulo, no 4º módulo, no 5º módulo. E aí nós vamos ter a oportunidade de trabalhar esses 5 aspectos da metodologia do Christian Barbosa com profundidade. Bom, na primeira fase, o que tem aqui? Identidade, né? Sua identidade se manifesta por meio de cada papel assumido por você em cenários e relacionamentos determinados. Por exemplo, no trabalho você é o funcionário, o líder, o colega. No plano pessoal, o marido, o pai, o filho, o irmão, o amigo, entre outros papéis que você acaba assumindo ao longo da vida, né? Então, lembre-se disto, né? Essa identidade ela é assumida pelos papéis que você desempenha na sociedade. Mas olha aqui, o que é interessante, tá? É muito difícil manter hábitos que contribuam com a produtividade se a sua identidade não está bem clara, se você não tem um propósito. Isso é muito sério. Eu tenho atendido milhares de pessoas no estado do Tocantins, no Brasil, e eu tive a oportunidade de constatar que 98%, 99% das pessoas não têm um propósito bem definido e por isso as realizações estão lá embaixo, né? Dando lugar à frustração, à tristeza, né? Por causa de resultados pífios, né? Todos os finais de ano você vê as pessoas fazendo oferendas nas praias das mais diversos mares e rios aí ao longo do planeta, né? E alguns deles pulando 3 ondinhas, fazendo promessas e objetivos e propósitos que vão cumprir durante o ano, mas eles esquecem de escrever, porque a palavra escrita é a única coisa que nos separa do esquecimento. O ano passa
e ano passa, e todo ano eles estão lá com os mesmos objetivos, os mesmos propósitos e com dificuldade imensa de relembrar durante o ano e por isso fracassam todas as vezes. Mas não se preocupem não, nós vamos ajudar você a desenvolver a sua identidade nos exercícios que nós vamos estar passando aqui no decorrer desse curso. Fase 2. Metas são a segunda fase da metodologia. Para transformar sonhos em realidades, precisamos estabelecer objetivos, definir e escrever 3 metas de curto, médio e longo prazo. Vamos entender isso? Curto prazo, eu diria, de 1 semana a 1 ano. Médio prazo, de 1 ano até 5 anos. Longo prazo, de 5 anos a 10 anos. Né? E tem mais. Né? Utilizando aqui a metodologia SMART, em inglês, né? Essas metas elas têm que ser específicas, metas bem definidas, elas têm que ser mensuráveis, alcançáveis. De nada adianta você fazer metas que é muito difícil de você alcançar essas metas, elas têm que ser relevantes para você e fazer sentido, né? E tem que ser temporais, ou seja, tem início e fim. Ao longo da minha carreira como orientador profissional, desenvolvendo competências humanas e técnicas, eu tenho encontrado pessoas desprovidas de objetivos, de metas. Por isso, olha que interessante, quem não sabe para onde está indo, qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo, qualquer lugar serve. Então, nós estamos aí com uma nação de pessoas que são altamente ineficientes na realização de objetivos, até porque a grande maioria delas nem objetivo tem, nem meta tem na vida. E aqui eu posso inserir os desalentados. Quem são os desalentados hoje? Né? São pessoas que não estão trabalhando e nem estudando. São pessoas que vivem do auxílio dos pais, que em geral são pessoas aposentadas. Olha aqui que interessante. 30% da população brasileira abaixo de 40 anos é considerada desalentada, né? Que já cansaram de ir para o mercado de trabalho, não conseguiram realizar o objetivo de ter um trabalho, que dirá um trabalho que satisfazesse o seu lado profissional, e por isso desistiram de buscar. E deitaram em berço esplêndido, cuidado pelos seus pais, né? E igual vegetal, come, deita e dorme, come, deita e dorme. Então vamos para a fase 3, né, que é o planejamento. Planejar é criar o desenho mais claro possível dos seus sonhos. É o que vai impulsionar suas ações na direção correta. É importante que o planejamento tenha flexibilidade para adaptar o plano quando a situação muda. O planejamento ele é flexível, tá? Você não pode adotar um planejamento inflexível. Por quê? Porque os cenários mudam, né? Muda-se o plano e ele tem que se adequar, né? Ele tem que ser flexível para se adequar a essas mudanças e você continuar caminhando na direção do seu objetivo, apesar dos percalços. Então vamos aqui à regra 8-4-2. Foque em 8 metas por ano e destas selecione 4 para mirar nos próximos 2 meses. E 2 metas para serem trabalhadas durante a próxima semana. Não tente fazer tudo de uma única vez. Isso não quer dizer que você não precisa atingir 2 das metas em uma semana. Ou seja, você tem 8 metas por ano, né? Você precisa focar em 2 metas por semana. Não quer dizer que você precisa atingir essas 2 metas numa semana. Você pode levar 1 mês, 2 meses, para cumprir essas metas ou para realizar esses objetivos específicos no teu projeto MOR. Aqui vai a dica, né? A NASA às vezes passa 10 anos planejando o lançamento de um satélite, né? E leva-se em consideração a construção do foguete, a preparação até o momento do lançamento. E, em geral, isso dura, às vezes, 2 ou 3 minutos até que ele esteja fora da nossa atmosfera e no espaço estável, né? E leva-se 10 anos para 90 segundos só do lançamento até sair na atmosfera. Então, gaste mais tempo planejando, mas muito tempo planejando, até que você resolva atirar na direção do teu objetivo.
Então vamos para a fase 4, que é a organização. A desorganização pessoal consome uma parcela importante do seu tempo e da sua energia. Provavelmente você assina conteúdos, recebe e-mails que não lê, tem serviços à disposição que nunca usou. Hoje é impossível conseguir absorver tanta informação. O autor Christian Barbosa, ele recomenda uma dieta de informação, desprezando tudo que for dispensável. Hoje nós temos um exército de doutores desempregados. São pessoas que são obesas mentais, pessoas que têm 2, 3 formações, pós-graduações, mestrado, né, e que não sabem o que fazer com tanto conhecimento, não conseguem nem fazer uso desse conhecimento para se inserir nesse mercado de trabalho. Então, qual é a dica que eu tenho aqui para você? Escolha a informação que você vai consumir com muito cuidado e que ela tenha a ver com a sua área de atuação, né, com aquilo que você já desenvolve. Não pare de consumir conteúdos da tua área de atuação. Aquilo que não serve para o teu desenvolvimento pessoal e profissional, deixa de fora. O autor ainda traz aqui a sugestão para que você utilize a taxonomia pessoal. Taxonomia é a ciência que se dedica à classificação ou distribuição em categorias, comumente utilizadas na biologia. Essa ciência é bastante útil na organização de informação no seu computador, por exemplo, com o objetivo de deixar mais fácil a busca de informações. Então, aí fica a dica. Assistindo uma palestra do Franklin Covey, um palestrante americano renomado, eu tive a oportunidade de conhecer uma dinâmica espetacular, em que ele utilizava 2 baldes, um com muitas pedras pequenas acima do meio, né, e várias pedras maiores do lado de fora, pedras coloridas. Essas pedras maiores representavam as atividades importantes que traziam crescimento pessoal e profissional para o indivíduo. Ele convida alguém da plateia para participar dessa dinâmica e a pessoa que está participando, ela vê ali todo aquele cenário, pedras grandes, pedras pequenas, 2 baldes em cima da mesa, um balde com pedra até o meio, e ela tenta encaixar aquelas pedras grandes junto com aquelas pedras pequenas, né, que simbolizam as atividades circunstanciais da nossa vida, que são pedras pequenas, que terminam nos derrubando, nos fazendo tropeçar, porque as maiores nós facilmente as identificamos no nosso caminho. Então o que acontece? Aquela pessoa tentava colocar aquelas pedras grandes de forma que todas coubessem um balde, até o momento que o palestrante pediu uma pausa e propôs a ela um novo paradigma, um novo balde. O que ela faria se ela tivesse um novo balde na mão, né? E ela optou por colocar as pedras maiores primeiro, ou seja, as pedras mais importantes, que era emprego, planejamento e preparação, né, filhos, ela escolheu colocar naquele balde. O que aconteceu? Depois que ela colocou aquelas pedras grandes todas no balde, ela pegou as pedras pequenas e despejou ali em cima daquelas outras pedras maiores, elas foram se acomodando e todas as pedras couberam naquele balde. Então há um tempo para tudo debaixo do céu, né? O que você tem que fazer é priorizar, é organizar essas atividades de forma que você venha realizar primeiro as atividades mais importantes e, se sobrar tempo, você pode se dedicar ao circunstancial, tá? Até porque ninguém zera o circunstancial e muito menos as tarefas de urgências que elas vão aparecer, você queira ou não queira, tá? Então aqui fica a dica, organize-se, use a priorização e você vai ver como você vai oferir resultados maiores e melhores fazendo uso racional do tempo, através de um gerenciamento eficiente e eficaz. A fase 5 é a execução. Esse é o momento de agir. Comece com a priorização diária, complementar ao planejamento semanal, né? Então, você tem que fazer um planejamento semanal, dia após dia, aquilo que você vai fazer, priorizando aquelas atividades que são mais importantes. O planejamento diário vai fazer com que você saiba o que precisa ser feito
Mas não só isso. Ao planejar, você precisa estar preparado para os imprevistos ou para as urgências, tendo flexibilidade e informação suficiente para tomar decisões como adiar ou alterar alguma tarefa. Todo planejamento ele é flexível, né? O cenário pode mudar, né? O ambiente pode mudar e você tem que adequar o seu planejamento a esse novo cenário. Então, de maneira nenhuma, planeje e seja inflexível, até porque você pode perder em eficiência nesse planejamento se você não se adequar às necessidades do ambiente, às necessidades do seu cliente. No planejamento diário, você precisa revisar as pendências, calcular a duração de cada tarefa e priorizar. Lembre-se de não planejar mais de 50% do seu tempo, porque nas primeiras vezes, provavelmente você vai esquecer de algo ou errar a estimativa de tempo. Uma lista enxuta que será realizada é melhor do que uma lista robusta impraticável, né? Então aqui fica a dica. É melhor fazer uma lista pequena de atividades e realizar todas elas e ficar motivado no final do dia, no final da semana, no final do mês, do que criar listas imensas e não conseguir realizar nem 30% e ficar deprimido, arrasado, triste com a sua ineficiência. Bom, essas são as 5 fases, né? O método desenvolvido aí por Christian Barbosa e que tem ajudado muita gente em volta do planeta. Então vamos para a tríade do tempo, vamos fazer o exercício. Eu disponibilizei aí em PDF, faça o exercício e entre em contato comigo, meu telefone vai estar aí à disposição, me mande o resultado para que eu possa ajudar você a melhorar ou aumentar a eficiência e eficácia do teu gerenciamento do tempo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.